Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Dando continuidade aos trabalhos da programação de palestras virtuais, hoje o tema abordado será Vida, Desafios e Soluções. A fonte de pesquisa é do livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Eu sou Maria Inês, sou trabalhadora, sou membro da diretoria desta casa. Inicialmente, então, convido a todos para que, unidos em pensamento, possamos agradecer a Deus Pai pelo dom da vida e assim pedir que Ele abençoe a todos, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que a cada dia sejamos capazes de colocar na prática aquilo que já temos o conhecimento. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. O tema, como dissemos, vida, desafios e soluções. Por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, apesar do vasto conhecimento intelectual, difícil se torna encontrar respostas adequadas quanto ao sentido e ao significado. Inúmeras concepções, às vezes acasos, às vezes absurdos, outras com conteúdos mitológicos fantasiados, de fácil aceitação, que estão calçados no sobrenatural, no maravilhoso. Mas o milagre da vida é muito mais complexo e o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador, que a elaborou e vem conduzindo-a através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. Sabemos que o espírito, na sua simplicidade inicial, quase não se apercebe da sua imortalidade, mas o processo de evolução é assinalado por desafios cada vez mais significativos. Quanto mais o espírito desenvolve as faculdades, quanto mais conhecimento adquire, maior a capacidade tem de discernir e também maior responsabilidade no agir. O desabrochar dos valores internos se faz presente em todas as espécies vivas. A vida vegetal rompe a casca protetora da semente a fim de libertar-se. O mesmo ocorre com o ser humano, que no princípio é como que se estivesse enclausurado, fechado, aprisionado, mas que vai se libertando à medida que se aprimora, que adquire conhecimento, o uso da razão, aspirando às novas conquistas. Viver é um desafio sublime, constante, e realizá-lo com sabedoria é uma bênção que se encontra à disposição de todo aquele que realmente decida avançar, superando obstáculos e seguir em frente. Quantos desafios homens e mulheres enfrentam no dia a dia, mas ao mesmo tempo também existem excelentes contribuições disponíveis para todos aqueles que estão interessados na construção de uma consciência saudável, de um ser responsável, lúcido e, consequentemente, de uma sociedade promissora. Como dissemos, inúmeras concepções a respeito da vida, mas que variam de acordo com o ângulo de cada analista, de cada estudioso. Cláudio Bernard
considerava impossível definir a vida por ser inacessível, abstrata. O biólogo dirá que a vida é o resultado da organização celular em admiráveis aglutinações, formando órgãos, sistemas, funções que se individualizam. O artista tentará defini-la em beleza e majestade, e assim sucessivamente. Cada pessoa fornecerá conceitos de acordo com a sua forma de ser, definindo-a conforme sua emoção, sua percepção e capacidade cultural. Sabemos que a doutrina espírita, há 163 anos, vem iluminando vidas, libertando consciências, informando, orientando a quem quiser. Então, o Espiritismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e a mantém, facultando-lhe desdobramento em quantidade, qualidade, rumo à perfeição. Podemos dizer, então, que a vida é um dom divino e nesse incomparável oceano encontramo-nos sob as leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo de evolução. Sabemos que são transcorridos quase 2 bilhões de anos. O ser humano direciona o pensamento para as conquistas do macrocosmo, obtendo conhecimento mais profundo sobre o sistema solar, inúmeras pesquisas, descobertas científicas, mas infelizmente o crescimento moral não ocorreu da mesma forma. E como consequência dessa diferença, dessa disparidade intelectual e moral, o próprio homem ameaça o ecossistema que lhe preserva a existência física. Enlouquecido pelas ambições desvairadas, cada vez mais se atira no abismo da loucura materialista. No suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada existência se refletem imediatamente na posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos, aguardando e aproveitando as oportunidades. Nós, espíritos imortais, na trajetória evolutiva, somos eternos aprendizes. Aristóteles também afirma que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita para alcançar a sabedoria. Entendemos então que o conhecimento do dever, a virtude da responsabilidade devem caminhar lado a lado, desenvolvendo recursos, aprimorando habilidades, através das sucessivas reencarnações. Quantos desafios, quantos conflitos, que têm suas raízes em existências passadas, lares difíceis, relacionamentos familiares ásperos, pais autoritários, dominadores, que possibilitam o surgimento de conflitos na personalidade infantil. Quando os pais se conscientizarem de que o lar é um santuário para a vida humana, e não um campo de disputa, que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar frustrações. Quando entenderem que a família é um compromisso digno, as trágicas ocorrências do abuso infantil, muitas vezes pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser,
cederão lugar à construção de uma sociedade mais justa, porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto, projeta na sociedade o terror que a oprime, o abandono sofrido, tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Aí podemos questionar: quais são então os objetivos da vida humana? Então ninguém estaria reencarnando na Terra se a existência física não tivesse uma finalidade maior. O ser está sempre num processo de desenvolvimento, de aprendizado, de etapa em etapa, passo a passo, na busca do progresso. Então, cada um de nós, cada espírito é o resultado, nesta encarnação, o somatório das vivências anteriores. Então, o espírito passa por diversos graus do processo evolutivo, adquirindo experiências que vão possibilitar o crescimento mental e moral. E nós, na maioria das vezes, nós somos resistentes às mudanças. Quantas vezes não compreendemos ainda que a dor não é castigo, mas é um estímulo para que despertemos, saiamos das situações difíceis e perturbadoras. Devemos então compreender a grandeza do amor que tudo supera, quando direcionado ao trabalho pelo bem geral no empenho do próximo e de si próprio. Essa percepção da realidade ultrapassa o limite da forma física, que é transitória. Quantos ainda se fixam na ilusão de que viver bem é apenas acumular recursos, ter comodidades, a ganância, as competições, a aspiração de privilégios miraculosos, regalias, etc., e etc. Pessoas que ainda são dessa maneira, nós podemos dizer que ao mesmo tempo tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Também são desafios que nós passamos, ou que muitos passam, os conflitos pessoais, que na maioria das vezes são conflitos íntimos, gerados dentro da família, como já dissemos, às vezes devido a pais dominadores, às mães castradoras, neuróticas, que transferem para seus filhos o medo, a insegurança. As pressões sociais, econômicas, culturais, educacionais também possibilitam transtornos para o indivíduo que não recebeu o tratamento adequado. Então, as causas desses conflitos são variadas. Nós não reencarnamos apenas por reencarnar, mas sim para reparar equívocos, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer intimamente, equipar-se de valores, para assim ter condições para superar os conflitos. Outro ponto que também gera conflitos são os mitos, velhos conceitos, em torno de deuses, semideuses, de magos, de fadas, fantasmas, crendices, que são tidos como formas de proteção, que como uma mágica poderão salvar da maldade humana, da sociedade injusta, dos amigos infiéis, etc. Dessa maneira, o indivíduo é levado a fugas, sonhos acordados da imaginação. E assim ele passa a viver no mundo da ilusão, do encantamento, acreditando que tudo se transformará.
E essa ilusão produz conflitos terríveis, porque ele confia fielmente apenas no mundo material. Mas quando se depara com a realidade dos fenômenos, das transformações incessantes, que vencem o tempo e espaço, entra em choque, perturbações. Ele precisa despertar, ele precisa acordar, sair do mundo ilusório para o mundo real. Então, quais são as realidades da vida? No aspecto físico, sabemos, o nascimento, o crescimento, as doenças, a velhice e a morte, que deve ser encarada com naturalidade, não deve surpreender nem magoar, pois sabemos que a vida continua em outra dimensão. Outro ponto fundamental da realidade, da nossa convivência, relacionamento, é aceitar as pessoas como elas são. Ninguém é perfeito, mas devemos procurar manter o equilíbrio da emoção em torno da realidade da vida humana, pois somos individualidades com acertos e erros, e cabe a todos nós viver melhor, viver bem no relativo tempo terrestre a cada existência. Um grande desafio para quem realmente deseja se modificar, transformar-se, melhorar-se, é pensar corretamente. O pessimista, ele apenas cultiva sem dar conta hábitos mentais que geram conflitos, maus pensamentos, vibrações negativas. Permanece no mundo das lamentações. Ele acha que tudo dá errado, que não é capaz. Não se empenha para que a mudança aconteça, seja positiva. Ele guarda conceitos destrutivos a respeito das coisas, acontecimentos, alimentando assim irradiações mentais pesadas, destrutivas, que lhe impedem de ter uma vida saudável. Também o mau humor é outro fator responsável tão presente na vida de muitas pessoas, que também estabelece padrões negativos a respeito de situações. O indivíduo não muda, não altera a forma de pensar e agir, achando que tudo o que acontece é por falta de sorte e ainda alimenta vibrações negativas. O que fazer? Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento perverso, doentio, malicioso, injusto, imediatamente devemos substituir por pensamento digno, saudável, amoroso, confiante, sustentando irradiações benéficas. Primeiro devemos pensar e depois agir, e não o contrário. Quantas vezes temos o arrependimento por ter tomado atitudes impensadas? Também as frustrações, dependências, são desafios a serem lapidados. Nós temos que ter a consciência de que estamos vivendo no presente. O passado é irrecuperável, mas ele é reparável, porque na área moral tudo pode ser recuperado. Então é negativo lamentar, sentir-se frustrado pelo que gostaria que tivesse acontecido, ou arrependido pelo insucesso, considerando-se derrotado antes de ir à luta. Então sabemos que na nossa vida tudo é aprendizado, as boas ações não têm hora nem lugar, sempre é tempo de recomeçar. O homem saudável não vive só de recordações,
nem se atormenta com as aspirações. Ele confia no futuro de uma forma racional, vivendo cada momento do seu hoje. Quando o homem tiver o despertar emocional, ele sim irá entender os valores humanos, a valorização da vida e também do seu próximo. Diz aqui um antigo ensinamento, que também está contido no livro de pesquisa, né, Vida, Desafios e Soluções, nos narra que um príncipe chinês orgulhava-se da sua coleção de porcelana rara, antiga, de procedência, constituída por 12 pratos assinalados por grande beleza artística e decorativa. Certo dia, o seu zelador, em momento infeliz, deixou que se quebrasse uma das peças. Tomando conhecimento do desastre, possuído pela fúria, o príncipe condenou à morte o dedicado servidor que fora vítima de uma circunstância fortuita. A notícia tomou conta do império e, às vésperas da execução do desafornado servidor, apresentou-se um sábio bastante idoso que se comprometeu a devolver a ordem à coleção. Emocionado, o príncipe reuniu a sua corte, aceitou a oferenda do venerando. Este solicitou que fossem colocados todos os pratos restantes sobre uma toalha de linho bordada cuidadosamente, e os pedaços da preciosa porcelana fossem espalhados em volta do móvel. Atendido na sua solicitação, o sábio acercou-se da mesa e, num gesto inesperado, puxou a toalha com as porcelanas preciosas, atirando-as bruscamente sobre o piso de mármore e arrebatando-as todas. Ante o estupor que tomou conta do soberano da sua corte, muito sereno, ele disse: aí estão, Senhor, todos iguais, conforme prometi. Agora, podeis mandar-me matar-me, desde que essas porcelanas valem mais do que as vidas. E considerando-se que já sou idoso, já vivi além do que deveria, sacrifico-me em benefício dos que irão morrer no futuro, quando cada uma dessas peças for quebrada. Assim, com a minha existência, pretendo salvar 12 vidas, já que elas, diante desses objetos, nada valem. Passado o choque, o príncipe comovido libertou o ancião e o servo, compreendendo que nada há mais precioso do que a vida em si mesma, particularmente a humana. Então, meus companheiros, essa narrativa deixa tão claro as inúmeras lições da vida e sempre nos levam à reflexão, nos leva a descobrir, valorizar os bens do espírito, da realidade do bem viver. Então nós devemos sim enfrentar os desafios, porque muitas vezes eles nos chegam pela dor, pela ansiedade, pela enfermidade, pela angústia, mas não devem eliminar a alegria da vida, porque nos impulsionam a seguir e a lutar. E para isso, como dissemos, o equilíbrio é fundamental, que deve estar aliado também à paciência, à perseverança e à autoconfiança. Então, os desafios
Os conflitos, obstáculos fazem parte da vida. Não podem ser considerados como e tão somente como agentes de perturbações, mas eles devem ser encarados como oportunidades de aprendizado, levando o indivíduo a aumentar a capacidade de entendimento, de buscar soluções sensatas e de crescer infinitamente na trajetória evolutiva. Então, nos resta reafirmar, desanimar jamais e lutar sempre. E encerrando Joana de Ângeles, pela psicografia também de Divaldo, fala para todos nós: cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando-o o quanto possas. Que Jesus nos abençoe. E neste momento agora, convido a todos para que, unidos em um só pensamento, possamos agradecer a Deus Pai pela vida, pela oportunidade do aprendizado, do aprimoramento. Que Deus, nosso Pai, ilumine nossa mente, nosso coração. E que essas vibrações amorosas, fraternas, possam chegar a todos os lares, familiares, a todos os irmãos que passam por dificuldades. Muitos se encontram aflitos, desesperados. Que sejam envolvidos, ó Pai, pelos fluidos benéficos e possam receber todo o amparo e a proteção necessária. E assim, agradecidos por mais este momento de reflexão, nós vamos nos despedindo com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.